Amigos da nossa TV Sol, é um prazer estar de volta com o nosso Farol Político. No programa de hoje nós teremos o prazer de falar sobre o momento econômico, o que os nossos comerciantes de Patos estão refletindo nessa situação em que o país está passando no momento. No programa de hoje vamos conversar com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Patos, o José Salles Martins, o Diniz, como assim ele é conhecido. Então o nosso programa Farol Político está começando. Olá amigos da TV Sol, muito boa noite. O nosso programa Farol Político tem o prazer de receber, na nossa edição de hoje, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Patos, o José Salles Martins, o Diniz, como é conhecido popularmente. Nós vamos falar de mobilidade da associação, de movimentação, melhor dizendo, da associação, em relação ao comércio que enfrenta uma crise em nível nacional. No nosso programa, vamos saber o intuito, a decisão do nosso Diniz em retornar à presidência da associação, fazer valer essa representação da classe de comerciantes de Patos. Diniz, seja bem-vindo ao nosso Farol Político. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Eu devo lhe agradecer a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Estava conversando com você nos bastidores, dizendo da felicidade que tenho em ver em Patos a nossa TV própria. Isso para a gente é um motivo de muita felicidade, até porque, como eu estava comentando anteriormente, eu sempre briguei muito naquela época do meu primeiro mandato na Associação Comercial com relação às televisões lá de fora que só divulgava Campina Grande, João Pessoa. E eu dizia sempre, Patos é uma cidade importante da Paraíba, é a terceira cidade, e por que não tem esse privilégio? Então, graças a Deus, nós temos o orgulho de dizer que temos uma TV própria e de muita credibilidade como é a TV Sol. Bacana. Diniz, você foi presidente pela primeira vez da Associação Comercial de Patos, no ano de 1991, foi até 1993, aquele biênio. De lá para cá, a Associação Comercial de Patos mudou muita coisa? Claro, a associação, não só a associação, como tudo de um modo geral, mudou completamente, até porque nós sabemos que a evolução tecnológica é muito grande e a Associação Comercial acompanhou, claro. Então, nós tivemos o privilégio de dirigir essa entidade no biênio 91-93, logo em seguida tivemos uma outra participação que foi quando eu fui vice-presidente do companheiro Chico Leite, e ele afastou-se e assumiu por algum tempo. E agora, até por uma questão, primeiro de ideologia. Eu gosto muito da entidade, adoro, e também por até uma imposição de alguns sócios, queriam que nós voltássemos, e a gente teve o privilégio de ter esse espaço, e voltamos a presidir a entidade, há pouco mais de 60 dias, e estamos fazendo algumas inovações para que, na verdade, faça valer e, inclusive, dar respaldo ao crédito que nos foi depositado nesse período. Então, nós vamos fazer o máximo para mostrar serviço. Sabemos que a entidade é uma entidade muito séria, uma das mais antigas da Paraíba, ela nasceu em 1943, e é uma entidade de muito peso, muito séria e que merece muito respeito. Então nós estamos aí, inclusive, conclamando ao empresariado de Patos que nos ajude, que nos dê essa força para que nós possamos mostrar um bom serviço e, assim sendo, a entidade se fortalecerá. Você falou aí do seu biênio 91-93, que foi um período difícil da economia brasileira, né? Havia um período de ajuste de política e, coincidentemente, você volta num momento muito parecido à época, né? Naquela época, você enfrentou dificuldades. As dificuldades se repetem, talvez até em dimensões bem maiores. Agora, lidar com a mentalidade do comerciante hoje é parecido com o daquela época? Veja só, existe um diferencial, porque, na verdade, naquela época... Você falou das mudanças, das transformações, claro, evidentemente, mas a gente, quando se trata de ser humano, aí é aquela coisa mais fechada, né? Por isso que eu te pergunto isso. Com certeza. Veja só, naquela época, nós
o gerente regional do Sebrae na época era Chico Nunes, e ele conseguiu localizar lá no Rio Grande do Sul uma campanha promocionando o comércio daquela cidade e me trouxe a proposta, ver se eu toparia a gente implantar aqui em Patos. E a gente implantou, que é aquela campanha Compras Premiadas, e ela foi fundada naquela época, ainda hoje existe. Fomos fundar também em Pombal, Cajazeiras, e logo em seguida conseguimos até fazer a nível de sertão. Então, até o secretário estadual veio para nos apoiar e, na verdade, foi um movimento tão importante que ainda hoje existe. E, respondendo a sua pergunta, naquela época nós tivemos muitas dificuldades e conseguimos, inclusive, através dessa campanha, superar alguns obstáculos. E hoje, como se não bastasse, o país, de um modo geral, está passando uma crise violenta, mas nós sabemos e conhecemos muito bem a criatividade do empresariado patuense, e eu tenho certeza absoluta que, diante da nossa vontade de fazer e a capacidade dos empresários locais, certamente nós vamos encontrar maneiras de superar essa crise. Eu não tenho dúvida de que a associação comercial e o empresariado local vai juntos conseguir uma melhor maneira de superar essa crise e não sofrer tanto diante dela. Naquela época, em 91 a 93, quantos sócios tinha a Associação Comercial de Patos, né, que naquela época não tinha ainda a inserção do industrial? E quantos sócios tem hoje a ASIAP? Veja só, é uma coisa interessante, ela oscila muito. Eu não sei por qual razão. Na época, a Associação Comercial, ela esteve até com 300 sócios. Nós temos um universo de empresas em Patos, em torno de 2.500 empresas. Multiplicou daquela época em quantos por cento? Você tem ideia? Não dá para estimar, mas dá para a gente ter uma noção. Aumentou um pouco, só que nós não temos, assim, como precisar exatamente o percentual, mas certamente aumentou e aumentou bastante. Agora, diante dessa situação... Naquela época 300 e hoje... diante da situação, eu não sei por qual razão, se por conta das crises, a situação é um tanto complexa, mas a Associação Comercial hoje ela tem apenas 150 sócios. É uma tristeza, porque, na verdade, o empresariado não está valorizando a sua casa. Uma queda aí de 50%, né? A Associação Comercial é a casa do empresário, é a casa do comerciante. Não sei por qual razão nós estamos com um número tão reduzido. Mas o nosso propósito, não só meu, e sim da diretoria atual, é fazer acontecer o melhor possível. Por exemplo, como nós temos hoje em torno de 150 sócios, nós gostaríamos, vamos chegar lá, se Deus quiser, no final do ano, deste ano, 2016, pelo menos com 300 sócios. E no final da minha gestão, eu gostaria de entregar ao meu sucessor, a Associação Comercial, com no mínimo 500 sócios, que é não tão bom o quanto devia, mas já é alguma coisa expressiva. Então, eu tenho certeza absoluta que os meus diretores vão contribuir. Nós tivemos a primeira reunião de diretoria, foi o que nós colocamos, um dos assuntos que nós colocamos em pauta foi exatamente esse, procurar aumentar o número de sócios para que a nossa entidade fique mais fortalecida. E assim sendo, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma série de exemplos a ser seguido, porque a Associação Comercial de Patos, ela é espelho para uma série de associações em outras cidades. Então, nós não podemos deixar acontecer um fracasso. Nós vamos procurar fortalecê-la cada vez mais. Você falando nessa questão de tentar chegar ao final do ano com 300 sócios e até o final da gestão com 500 sócios, mas na questão de estratégia, na questão de atração, o que é que você vai oferecer? O que é que você está pensando em destinar a esses novos sócios essa condição de atratividade? Veja só, nós temos hoje alguns convênios feitos com algumas empresas, convênios esses que vão prestigiar o nosso sócio. Por exemplo, se você vai num consultório médico e a consulta custa R$100, nós temos convênio que ela pode
Aliás, o sócio vai pagar apenas 80%, por exemplo, temos um desconto de 20%. Então, como existiam alguns convênios, nós estamos agora renovando todos os convênios, procurando, brigando com as empresas para que aumente esse percentual, para que o nosso sócio se sinta mais prestigiado, porque na verdade o sócio da Associação Comercial de Patos diz o seguinte: eu pago para quê? Eu não tenho retorno. É claro. Mas na verdade, isso aí existe os convênios. Os sócios é que não procuram. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos procurar renovar todas as carteiras de sócio. Estamos fazendo novos convênios, a exemplo da Mastervac Informática. Firmamos convênio com o educandário Diego Dantas. Fizemos também com a Nóbrega Informática. Estamos fazendo com a Central dos Exames. E, enfim, nós vamos fazer uma série de convênios e que entre de cada segmento pelo menos 2 empresas, para não dizer assim, olha, a associação está direcionando para tal empresa. Então, nós vamos fazer pelo menos com duas empresas do segmento da condição de opção. Exatamente. Então, nós queremos fechar pelo menos com 15 convênios. E estamos pensando seriamente, já estamos fazendo, eu nem comentei isso aqui, eu acho que vai ser uma coisa, uma notícia até bombástica. Eu não sei se é que eu não tenho o juízo muito certo, mas eu estou pensando seriamente em fazer um parque aquático na associação comercial. Já mandei... Mas tem espaço, tem condições para isso? Nós temos a sede social, do lado nós temos um restaurante que é alugado para um empresário, e do outro lado nós temos um espaço ocioso. Então é exatamente isso que eu quero usar, ver se é possível usar. Vou levar isso para a diretoria, para que seja aprovado. Tenho certeza absoluta que meus pares não vão fazer questão, até porque nós temos a melhor das intenções. Então, queremos fazer um parque aquático na associação comercial. Não sei se vou conseguir, mas esse é o meu propósito. Isso é um pensamento agora. Então, já fiz um orçamento inicial, já procurei saber onde vende o preço mais acessível, o revestimento para a piscina. Já estamos fazendo contato com a FIP, que vai nos oferecer o projeto totalmente gratuito, entendeu? Então, existe uma movimentação. Veja só, eu queria dizer a você o seguinte: esse é o nosso propósito. E posso até não conseguir fazer o que eu quero, mas tentar eu tento, porque, na verdade, quando a gente quer, já é 50%. Esse elemento de atratividade é importante. Os outros 50% vai ficar para que a diretoria, o resto dos diretores me ajude e nós possamos concluir. Diniz, você falou na questão de restaurante, né? E é uma coisa que o comerciante entende que funciona na associação, mas, entretanto, está uma coisa à parte. Ela está para o lucro do empresário. Não seria uma condição de opção, né, de gerar receita para a própria associação se o funcionamento desse restaurante fosse pela gestão da CIAP? Bem, na verdade, nós temos um compromisso com o empresário que está à frente e nós procuramos conversar com ele. Ele já, inclusive, já se propôs em dar um desconto especial para o sócio. Por exemplo, se você é sócio da associação comercial e vai lá, é restaurante e pizzaria, qualquer despesa sua, você tem 20% de desconto. O associado. O associado, estou dizendo. Você é sócio da associação comercial, vai lá e todo e qualquer consumo que tiver, você vai ter um desconto de 20%. Então, eu acho que já é um avanço, porque isso ainda não existia, e nós estamos querendo fazer com que o empresariado venha para esse restaurante, que é restaurante e pizzaria. É um ambiente extremamente organizado, no centro da cidade, na sua casa, que é na associação comercial. Então, nada melhor do que o sócio valorizar e prestigiar. Então, o que acontece? Assim sendo, vai ser bom para mim, enquanto presidente, porque estou oferecendo alguma coisa para o sócio. Vai ser bom para o sócio, que ele está tendo um desconto especial, e vai ser bom para o empresário que está dirigindo o restaurante, que está trazendo uma massa de clientes especiais, que são os sócios da associação comercial. Ok, bacana, é uma atratividade realmente interessante. Olha,
Nós vamos ao segundo bloco do programa Farol Político. Em seguida, nós traremos novos assuntos, novas abordagens e, consequentemente, a resposta do Diniz aqui no nosso programa. Voltamos já. Bom, de volta com o nosso Farol Político, hoje no programa o nosso amigo Diniz, o José Salles Martins. Esse é o seu nome de batismo, mas eu tenho certeza que poucas pessoas assim o conhecem. Mas falando em Diniz, é uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade de Patos. Você teve um tempo ausente de Patos, né, Diniz? É verdade, eu passei um certo período morando em João Pessoa e devo lhe dizer que não consegui me adaptar. Passei 6 anos em João Pessoa, mas infelizmente eu não consegui me adaptar. A minha vontade era voltar para Patos. Eu acho que Patos é a melhor cidade do mundo, pelo menos para mim. Então eu não tenho como negar isso e jamais irei embora de Patos outro período. Esse foi um teste de fogo. Eu gosto muito dessa cidade também, né? Isso é o melhor lugar do mundo realmente. Agora, Diniz, vamos falar da Associação Comercial e Industrial de Patos, que você está presidindo mais uma vez. Teve o prazer de presidi-la no biênio 91-93, quando no mandato de Chico Leite, nosso Francisco Leite, você era o vice-presidente, chegou a assumir o comando da associação também, lembra o ano? Não está lembrado, né? Mas volta agora, né, como presidente, essa escolha de seus colegas comerciantes e associados. Eu pergunto para você, você falou anteriormente, né, que pretende fazer muita coisa, pretende atrair os colegas comerciantes, empresários de Patos, a darem um novo rumo à associação comercial. Uma instituição tão importante, tão representativa de uma classe que, às vezes, sofre pelas imposições de gestões públicas. Recentemente, nós vimos aí uma elevação, né, dessa cobrança de 17% para 18% do nosso imposto, e praticamente a gente não assistiu um confronto, né, da classe representativa dos comerciantes, dos empresários nesse sentido. A coisa se deu de modo passivo. Você concordou com essa ausência de confronto com o governo, essa ausência do contraponto com o governo? Eu não concordo e até acho que isso é um abuso de poder. Porque, na verdade, o Brasil, nós sabemos que é o país da maior carga tributária do mundo. E não tem condição, num estado pobre como a Paraíba, que já pagava 17% de ICMS, aí agora tem que pagar 18%. Infelizmente, não houve assim... Uma reação. A reação, ou seja, pelo menos uma comunicação prévia para que o empresariado pudesse se movimentar e tal. Então eu acho o seguinte... Sim, por parte do governo faltou essa... Exato, eu acho que devia ter tido uma comunicação prévia, devia ter... O empresariado tivesse a oportunidade de... Ouvir a justificativa? De partir para cima também, mostrando que é impossível. Não tem condições. Se você, o empresário, infelizmente, eu na condição de representante classista, vou ter que dizer isso. Se o empresariado tiver que pagar toda imposição que os governos cobram com relação a tributos, é por isso que a maioria dos empresários procura sonegar, porque não existe condição do empresário sobreviver pagando uma sobrecarga desse tamanho e ainda por cima aumentando de 17% para 18% o ICMS. Agora, o que acontece é o seguinte, eu acho que o grande problema do Brasil é que o brasileiro é muito acomodado. Ele tem que correr, brigar, lutar pelos seus direitos. Então, o que acontece? É muito fácil para o governo chegar, colocar uma situação dessa, o empresariado aceita e aí está feito de mantê-lo. Hoje, onde você passa, em qualquer empresa você passar em Patos ou na Paraíba, em qualquer canto, você vai ver. Eu estava conversando ontem com um empresário em Patos, ele estava me dizendo, Diniz, isso é uma coisa absurda. Por exemplo, eu tenho um grande estoque aqui na minha empresa, que o ICMS está todo pago, foi pago antecipadamente. Quer dizer, ICMS significa imposto sobre circulação de mercadoria. Então, essa mercadoria teria que circular primeiro para poder ser pago o imposto. Aqui é o contrário, paga-se primeiro o imposto para depois apurar essa mercadoria. Quer dizer, o empresário está pagando antecipado, isso é uma tristeza. Então, eu, inclusive,
acho que o movimento empresarial, as classes representativas, eu até vou fazer um contato com a Federação das Associações Comerciais da Paraíba, ver se existe probabilidade da gente nos organizarmos e fazer um movimento nesse sentido. Porque não é brincadeira você pagar, subentende-se que imposto sobre circulação de mercadoria, subentende-se que a mercadoria que foi vendida e depois você paga o imposto. Isso. Então, como é que você paga antecipado? Então, está descapitalizando o empresário, que já está sofrido, uma crise nacional como estamos vivendo, e ficar uma situação dessa maneira. O pior foi a imposição dos governos, nós estamos sem saber o que fazer. Eu acho que alguém tem que se movimentar. Eu acho que alguém tem que cobrar. E assim sendo, seria, por exemplo, associações comerciais, Câmara de Direitos Lojistas, Federação das Associações Comerciais, Federação das CDLs da Paraíba e do Brasil inteiro. Tem que ter alguma coisa que possa bater de frente nesse sentido. Denise, eu vou colocar uma situação para você e eu queria sua avaliação sobre isso. Nós temos, né, alguns municípios, até na nossa Paraíba, instituições representativas da classe comercial, da classe comercial, da classe industrial, que elas fazem com que, né, os governos, o poder público, deem mais atenção, né, àquela área de representação. Nós vemos talvez um fôlego maior de representação, por exemplo, em Cajazeiras. E a gente não viu tanto isso aqui na cidade de Patos. Essa ausência, você acredita que seja até mesmo o próprio comportamento do comerciante em relação à instituição que o representa? Ele poderia estar unido, né, com a direção dessa associação para poder fomentar, né, essa questão de crescimento, essa questão de cobrança, essa condição, né, de se pedir às autoridades essa melhor atenção à localidade, como é o caso de Patos? Isaías, você imagina, eu falei agora há pouco, no primeiro bloco, a respeito disso aí, com outras palavras, mas mais ou menos isso aí. Veja só, o empresariado de Patos, principalmente de Patos, ele não valoriza tanto quanto devia valorizar a sua entidade representativa. Então, eu tenho feito alguns convites e vou repetir, não vou me cansar, posso até me tornar repetitivo, mas eu não vou me cansar de pedir o apoio dos empresários para que eles venham para a associação comercial. Porque, na verdade, eles só reclamam, a maioria, né? A maioria reclama, diz que a associação comercial não faz nada, a CDL não faz nada, mas ele não vem numa reunião. A gente vai fazer uma reunião na associação comercial, aí tem que colocar o carro de som na rua, fazer várias entrevistas de rádio, tem que procurar visitar loja por loja, para você ter uma quantia mínima de empresário na associação comercial. Então é isso que eu queria mudar. Eu queria que os empresários de Patos me ajudassem nesse sentido. Vamos nos ajudar. Por exemplo, a nossa diretoria está disposta para fazer o melhor possível. Então, é a nossa casa. Nós devemos se aproximar da associação comercial, porque a associação comercial não sou eu. Eu sou um mero presidente, um mero coordenador das ideias dos sócios. Então, a força maior é os sócios. Então, nós gostaríamos de ter muito mais sócios na associação comercial, que eles acreditem na entidade. Vamos fazer com que a associação comercial de Patos se torne forte. Se torne uma entidade tão valiosa quanto é. Então, vale agora o empresário valorizar a sua entidade representativa. Então, eu acho que nós vamos bater tanto nessa tecla que certamente nós vamos ter uma aproximação maior dos empresários. Porque se você não tem um número maior, você se torna enfraquecido. Então, se você consegue agregar mais empresários, é o que nós estamos fazendo, visitando as empresas, convidando para se associar. Nós fizemos a nossa primeira reunião de diretoria, eu pedi a cada diretor que traga pelo menos mais um, e assim sendo, nós vamos ser fortes. Eu tenho certeza que daqui para o final desse ano, nós vamos ter um número bem maior, uma representatividade maior, e os sócios vão entender melhor
que a nossa entidade é forte e impõe respeito onde chega. Patos é uma cidade em que demanda a condição de sobrevivência pelos serviços. Patos não tem o setor industrial, né, do jeito que muitos gostariam que fosse. A coisa ainda está meio tímida, mas o comércio prospera, o setor de serviços prospera. Então, uma associação pujante, ela forte, unida, coesa, ela tem, claro, todas as condições necessárias de se fazer ainda mais, né, essa condição de prosperidade, de aumentar. Então, você acha que a questão de serviços também poderia chegar à associação comercial, não só o âmbito comercial, mas o setor de serviços também poderia chegar junto à associação comercial? Sem dúvida. Apesar de não termos um polo industrial muito grande em Patos, o maior sustentáculo é o comércio, mas o prestador de serviço é uma força. Então, nós sabemos muito bem, existe uma estatística feita pelo Sebrae Nacional, que quem mais dá emprego no Brasil, de um modo geral, é a micro e pequena empresa, que é o que nós temos em Patos. Então, não tenho dúvida de que, certamente, esse empresário, estando na associação comercial, se aproximando, e pouco interessa se ele é industrial, se ele é comerciante, se ele é prestador de serviço, tenha certeza absoluta que, se nós conseguirmos trazer todo esse pessoal para cá, nós vamos ser uma associação tão forte quanto Patos nunca teve. Eu coloco isso porque a gente assistiu há alguns anos atrás a perda do curso de medicina para o campus de Cajazeiras. Isso eu falo pela Universidade Federal de Campina Grande. Em Cajazeiras, eu digo isso porque na época eu acompanhei, existia um desejo, uma vontade, uma mobilização emanada inclusive pela associação comercial, pelos grupos de serviços, todos unidos, Rotary, como você é rotariano. Cajazeiras mostrava esse desejo. Patos, entretanto, se absteve desse desejo e só de última hora chegou. A Associação Comercial de Patos, a exemplo de Cajazeiras, poderia ter se mobilizado antes, feito exigências e a coisa talvez tivesse ficado por aqui. Aí você diz, o curso de medicina. Mas os cursos superiores em Patos, o setor educacional, né, tem alavancado demais o crescimento da cidade. É o setor de aluguéis, é o setor de serviços, a prestação de serviços, a fomentação de riquezas de economia no geral. Então, quanto mais cursos, mais alunos, mais professores, mais prestadores de serviço. E isso tudo gera, é claro, dentro do comércio de Patos, a questão de compras, a questão de gastos de dinheiro e tudo mais. Então, se a associação tivesse feito isso à época, nós teríamos um outro quadro. Mas, às vezes, tem as lições. Daqui para frente, você estaria pronto também para gritar, para cobrar, para ir à guerra também pela cidade de Patos, nesse sentido? Veja só, na verdade, a gente está à frente da entidade exatamente porque eu gosto da entidade, eu adoro ser comerciante, eu tenho o maior prazer de estar à frente da entidade e muito mais prazer de lutar. Pode ter certeza absoluta que tudo e qualquer que estiver ao alcance da associação comercial ou do seu propósito de brigar por qualquer que seja o benefício para a cidade, principalmente para a área comercial, nós vamos estar prontos, porque foi para isso que nós fomos eleitos e é isso que nós queremos fazer. Tenha certeza que quem mais vai brigar nessa cidade por a parte empresarial somos nós, porque nós temos este compromisso e vamos ter que honrar, porque, Isaías, tenha certeza que é um privilégio muito grande para um empresário pequeno como eu ser presidente pela terceira vez, possamos dizer assim, da associação comercial dessa cidade. Então, por isso e outras coisas, nós temos a obrigação de lutar e fazer com que a Associação Comercial de Patos seja tão forte quanto a de Campina e João Pessoa. Coisa boa. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. No terceiro bloco do nosso programa hoje, voltamos conversando ainda com o Diniz e vamos falar de crise econômica. Nada agradável, mas a gente vai discutir isso aqui já já. De volta com o nosso Farol Político aqui na TV Sol, pela sua Sol TV.
Hoje o nosso entrevistado, José Salles Martins, o Diniz, assim popularmente como é conhecido. Nós falamos no primeiro bloco sobre a questão de presidência no biênio 91-93, que o país naquela época passava por um momento muito delicado na economia. Hoje o Diniz, de volta ao comando da Associação Comercial e Industrial de Patos, o país da mesma forma. Houve desafios, houve superações, mas aí eu pergunto ao Diniz, nesses contatos que você tem feito com os seus colegas comerciantes, empresários, o que é que você tem ouvido, Diniz, desse momento em que o país passa de mais uma dificuldade, né, econômica? Veja só, na verdade o momento é crítico, nós sabemos que não é fácil, é uma crise nacional, e eu, por falta de sorte, ou sei lá, por mais um teste de fogo. Desafio. É um desafio. Eu estou novamente presidente da Associação Comercial, disposto a procurar soluções para os problemas junto aos meus colegas comerciantes. Eu tenho certeza absoluta, Isaías, que não vai ser fácil, mas também não é impossível. Então, existe uma palavra mágica, diz o seguinte: ao invés da crise, crie. Então, Patos, de um modo geral, o seu empresariado são pessoas altamente inteligentes, já acostumadas com esse sofrimento daqui do Alto Sertão, com essa seca permanente, até que ainda bem que está chovendo. Mas eu tenho certeza que Patos, de um modo geral, vai ter sabedoria o suficiente para superar essa crise. Eu sei que não é fácil, porque é uma crise nacional. Mas, mesmo assim, nós estamos de mãos dadas para fazer com que Patos não sofra tanto esse efeito dessa crise. Eu acho, inclusive, que certamente nós vamos encontrar solução para cada momento difícil que nos atingir. E, a nível de entidade, eu estou contactando com uma série de empresários. Já, como eu disse anteriormente, conseguimos vários convênios para que o empresário se sinta melhor na sua casa, na associação comercial, se sinta prestigiado. Estamos fazendo contato com novos empresários que não eram sócios, estão aderindo à ideia, estão se associando, e essa vai ser a nossa luta. Eu tenho certeza absoluta que, enquanto entidade, nós vamos ter uma solução para o problema. Nós estamos com um número muito pequeno, mas já estamos contando com o apoio dos nossos diretores, e eles estão prontos e preparados para superarmos esse impacto que não é pequeno para a entidade, uma entidade do tamanho da Associação Comercial de Patos, com um número tão pequeno. Mas, certamente, com a colaboração de todos, nós vamos dar um passo bem amplo com relação a esse problema. E com relação a essa crise, juntarmos as forças, procurarmos. Nós temos aí um parceiro muito forte, que sem ele também não vamos a lugar nenhum, que é o SEBRAE. Já fiz um contato com o novo gerente do SEBRAE Regional de Patos. Ele está disposto para fazer uma série de ações conjuntas, e eu tenho certeza absoluta que, com essa força do SEBRAE e a habilidade do nosso empresariado, nós vamos superar facilmente essa crise. Mas a crise existe, e os seus companheiros, os seus colegas comerciantes e empresários revelam realmente essa dureza, né, claro, nesse momento, né? Diniz, Patos agora já entrou também no tempo dos shoppings, né? Nós temos um shopping pequeno, médio, que é o Get Shopping. Nós agora estamos para receber um de médio porte, que é um do Grupo Paraíba, e até alguns lugares que já se denominam também shopping, e a gente vê essa convergência, essa ida de comerciantes, né, para esses locais. A associação comercial, existe a gestão dos shoppings, evidentemente, mas a associação comercial, ela faz parte também desse interesse de gestão. Há também uma obrigação desses shoppings, né, compactuarem com a ideia da Associação Comercial de Patos?
Bem, em primeiro lugar, eu devo lhe dizer que a associação comercial tem todo interesse. E engloba também essa questão. Claro. E está aí também muito feliz por a chegada desse shopping de um porte maior, sem esquecer que o empresário que deu um impacto maior ao desenvolvimento da cidade de Patos, nesse sentido, foi Luiz Guedes. Eu devo dizer a vocês que Luiz Guedes é um homem de uma habilidade muito grande, ele é um empresário que tem a melhor das intenções para a cidade. Para você ter uma ideia, ele não é apenas um empresário. Luiz Guedes é um prestador de serviço no que se refere a clube de serviço. Ele é um rotariano, um companheiro que sempre esteve junto em todas as ações do Rotary. Você é uma pessoa conhecedora do comportamento de Luiz Guedes. Em todo e qualquer aspecto que você procurar Luiz Guedes, ele está junto. Pronto. Então, Luiz Guedes é uma pessoa que a gente tem que agradecer a ele permanentemente, porque foi ele que deu o primeiro passo a nível de shopping, apesar de ser um shopping pequeno, mas foi Luiz Guedes que trouxe. E eu devo dizer ao companheiro Luiz Guedes, muito obrigado em nome dos empresários, porque ele realmente merece esses agradecimentos. E outra coisa interessante, esse shopping que está para chegar, eu tenho certeza que vai ser um impacto muito grande e benéfico para a cidade de Patos. Eu acho que Patos vai ter dois períodos, um antes e outro depois desse grande shopping que está, eu considero um grande shopping que está chegando. Então, nós vamos procurar estar sempre junto, procurarmos essa interação entre o empresariado que vai participar e o empresário, o grupo que está trazendo esse shopping para Patos, e também fazer com que a associação comercial tenha espaço lá dentro. Entendeu? Nesse sentido de trazer aquele empresariado para ser associado na associação comercial. Outra coisa também, que eu tenho o propósito, eu não, nossa diretoria, se você sabe muito bem que o shopping, o Mercado Central de Patos hoje é um mini shopping, é um shopping popular. Então falta o quê? Divulgação, falta apoio. Estrutura também. Como eu nasci no mercado, a minha origem é lá do Mercado Central, eu vejo ali um grande shopping popular. Então a gente precisa valorizar mais. Eu já tenho feito alguns contatos com os empresários lá do mercado e nós estamos tentando viabilizar a melhor das participações do pessoal do mercado com a associação comercial. Então nós vamos fazer alguma coisa para que possa atraí-los para a associação comercial e, assim sendo, a associação também vai dar esse apoio junto aos poderes públicos, mostrar que o mercado de Patos é um verdadeiro shopping popular. Que se a gente der mais apoio e procurar dar mais incentivo, certamente nós vamos ter ali uma grande área comercial mais visada e mais visitada na cidade de Patos. Nós teremos nos próximos meses, eu falo isso depois das convenções, isso é um ano eleitoral, nós teremos as exposições dos candidatos à Associação Municipal, né, quanto a essa condição de fomento econômico. No seu pensamento, você como presidente, vai provocar o debate com os candidatos a prefeito de Patos, como forma de ouvir deles essa condição de implementar políticas que possam proporcionar o desenvolvimento econômico na cidade? Veja só, Isaías, a Associação Comercial de Patos sempre fez um seminário com todos os candidatos a prefeito, candidato a prefeito de Patos. Nos tempos de eleições. Exatamente. Para que possamos saber o projeto de cada um deles, caso seja eleito, que vai implantar na cidade. Então a gente provoca sempre isso, esse ano não vai ser diferente, nós vamos fazer a mesma coisa e ainda por cima nós vamos provocar, vamos forçar a barra e documentar, porque aquele que for eleito vai ter que cumprir as promessas feitas antes da eleição, porque na verdade é muito fácil prometer, cumprir é que não é fácil, mas nós vamos, enquanto entidade, e vamos provocar, vamos fazer esse seminário, vamos provocar o máximo esses candidatos e aquele que foi eleito, pode ter certeza que ele vai ter que cumprir o que prometeu, porque nós vamos cobrar
e cobrar, porque na verdade não adianta só prometer e não cumprir. Até a classe política está desacreditada por isso, porque ela promete na eleição, na campanha e depois não cumpre. Então nós vamos fazer acontecer. Aquele que prometer e for eleito, ele vai ter que fazer acontecer o que prometeu. Na sua opinião, o envolvimento de integrantes da diretoria, do comando da associação, com a política municipal? Eu falo da política mesmo, com a questão do político, né? Você acha que isso é saudável? Veja só, desde que você saiba de dividir uma coisa da outra, você não pode misturar. Você tem que saber usar a política classista, a política partidária e a política politiqueira, como se diz. Então, o que acontece? Eu acho que você sabendo discernir isso aí, é sim saudável. Agora, tem pessoas que faz aquela mistura e não sabe discernir uma coisa da outra. E leva pelo lado politiqueiro. Veja só, quando eu me elegi presidente da Associação Comercial a última vez, eu fiz questão de convidar a prefeita, Francisca Mota, convidei o deputado estadual Nabor Vanderlei, convidei o deputado estadual Antônio Mineral e convidei o deputado estadual Dinaldinho. Quer dizer, todas as áreas políticas, as alas políticas representativas de Patos. É bem verdade que falhou, não veio todo mundo. Por exemplo, um dos convidados foi Hugo Mota, ele não estava aqui, estava em Brasília, justificou, não foi possível, é compreensível. Mas Nabor esteve aqui, na minha posse, a prefeita Francisca Mota esteve na minha posse, Nabor Vanderlei esteve na minha posse, só o deputado Dinaldinho não veio. Não sei, não justificou, porque não veio, mas nós tivemos a humildade de convidar todos. Por essa razão, nós temos moral para cobrar de qualquer um. Não adianta dizer que é o político A, B ou C. Nós somos representantes classistas e pouco interessa qual o partido. Queremos resultado. Para a gente encerrar, Diniz, eu queria que você ficasse à vontade, né, aqui para os nossos telespectadores da nossa TV Sol, daquilo rapidinho, né, do seu trabalho para esse novo biênio, para esses 2 anos do seu mandato. Veja só, eu gostaria de agradecer de todo o meu coração a oportunidade que estou tendo. Estou dizendo, e disse outras vezes, vou repetir, estou feliz porque nós temos uma TV própria. Isso é um privilégio muito grande para Patos, um avanço muito grande. Eu gostaria de agradecer esse espaço, dizer a você que estou pronto para lutar em prol da cidade, principalmente da classe empresarial, e dizer ao telespectador que Patos está de parabéns, porque, na verdade, é um veículo tão importante quanto a gente não imagina. E o nosso trabalho diante da entidade vai ser incansável, tenho certeza disso. Eu estava conversando com o Damião Lucena, que é o nosso assessor de comunicação, e dizendo, você vai enlouquecer com a associação comercial. Eu gosto tanto da entidade, eu gosto de trabalhar, eu quero fazer um trabalho da melhor maneira possível, e estou, às vezes, até me empolgando demais. Mas isso é do meu eu gosto, eu adoro, é o que eu gosto de fazer. Me sinto muito bem quando estou visitando empresário por empresário nas empresas e mostrando a eles que aí não é um presidente, um mandatário, é apenas o coordenador das ideias do empresariado. Estamos aí prontos para lutar, para fazer o melhor para Patos e ainda por cima, mostrar diante da entidade toda a nossa capacidade e nossa vontade de fazer, que certamente vai sair um bom resultado, não tenho dúvida. Coisa boa. Meus amigos, nós tivemos o prazer de conversar nesse programa com o José Salles Martins, o Diniz, presidente da Associação Comercial e Industrial de Patos. Oportuna demais essa conversa, como forma de dirimir algumas coisas em termos de ações da associação e até de expectativa com relação a essa interatividade com o comerciante, com o empresário local. Muito obrigado a todos por nos assistir mais uma vez. Nós vamos estar juntos, né, no próximo programa, na próxima quarta-feira, aqui pela sua TV Sol. Obrigado pela audiência, um grande abraço, boa noite a todos e até lá.